Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Wellington Vieira, eu sou professor de matemática e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre as expressões algébricas e também sobre as equações. E essa aula é muito importante para você que está no 8º ano do ensino fundamental e que precisa resolver as questões do seu plano de estudo tutorado, o seu PET. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva. Temos aulas, temos vídeos novos aqui praticamente todos os dias. Peço também que você possa compartilhar com todos os seus conhecidos, com seus amigos, para que o nosso canal ele possa crescer e se desenvolver, ok? Então vamos lá? Nós vamos falar então sobre as expressões algébricas e as equações e o que eu quero inicialmente dizer para você é que é muito comum em nosso dia a dia nós utilizarmos o quê? Situações, né? Usar símbolos aí em algumas situações, em alguns contextos. E um bom exemplo de símbolos que nós utilizamos aí são nos aplicativos. Ok? Nós utilizamos lá os chamados emojis. E esses emojis que nós utilizamos, eles são para representar algumas ações, para representar algumas emoções, para representar alguns objetos e até mesmo para representar algumas palavras que a gente não quer dizer. É isso? E na matemática também, quando nós utilizamos as expressões algébricas ali também nós estamos utilizando o quê? Ao invés de utilizar o número, nós utilizamos algumas letras. E essas letras, elas são para a representação dos números, tá bom? E essas letras que nós estaremos utilizando para representar os números, nós iremos chamá-las de variáveis, ok? Que podem assumir diferentes valores nas situações analisadas. Então vamos lá. Nós temos também o que nós chamamos de uma equação. O que é uma equação? É toda sentença matemática expressa por uma igualdade em que as letras representam números desconhecidos. Essas letras são chamadas de quê? De incógnitas. Então vamos lá. Avançar mais um pouquinho. Olha só. Nós vamos ver então quais são as características de uma expressão algébrica e quais são as características de uma equação. Vamos lá. Primeira coisa, o que tem em uma expressão algébrica? Na expressão algébrica vai ter número, vai ter letra e vai ter uma operação matemática para ser feita, tá bom? Número, letra e operação matemática a ser feita. Olha aqui um exemplo aqui, ó. Tem o número, que é o número 3 e o número 5. Tenho letra, nesse caso aqui a letrinha X. E tem uma operação matemática aqui, ó, que é a operação de mais, tá vendo só? Então, beleza. E qual a diferença entre uma expressão algébrica e uma equação? Perceba que na equação tem número, assim como na expressão algébrica. Tem letra, assim como na expressão algébrica. Tem uma operação matemática, assim como na expressão algébrica. E o que diferencia, então, a expressão algébrica da equação? Olha aqui, pessoal, ó, é a igualdade, viu? É apenas isso aqui, ó. Então, se eu tenho entre os valores lá, os primeiros valores, se há uma igualdade, então eu tenho, nesse caso aqui, uma equação, tá bom? Então, a característica básica de uma equação é que tenha o quê? Uma igualdade. Vai ter que ter número, como aqui nós temos, ó, 3, 5 e 10, é isso? Mais 3, mais 5, menos 10. Tem também o quê? Uma operação matemática, operação de adição aqui, ó, tá vendo? Entre esses valores aqui. Tem uma operação de multiplicação também. Joia? Agora, qual é a letra? A letra que nós temos aqui numa expressão algébrica, ela é chamada de quê? A letra é chamada de variável. Essa letrinha X aqui, ó, por ser uma expressão algébrica, ou seja, não tem igualdade, é só o valor normal, então é uma expressão algébrica. Eu tenho aqui o que nós chamamos de variável, ok? Agora, se eu estou diante de uma equação, então se eu estou diante de uma equação, esta letrinha aqui não vai ser chamada de variável, ela será chamada de incógnita. Viu aí? Então, nesse caso aqui, ó, x é a variável, no caso da expressão algébrica. X é a variável, podendo assumir valores variados. No caso da equação, não. X é uma incógnita, valor ainda desconhecido, bom? Mas que pode ser achado. Então, vamos lá.
Vamos pegar como exemplo aqui o seguinte, ó, 3x mais 5. 3x mais 5. Nós vamos fazer o seguinte, no lugar de x, nós vamos escrever o número 2. No lugar de x aqui, escrever o número 2. Como é que vai ficar então? 3x, então vai ser 3 vezes 2 mais 5. Aqui, ó, 3 vezes 2 mais 5. 3 vezes 2 mais 5, primeira coisa que eu vou olhar aqui são as operações matemáticas que podem ser feitas. Podem ser feitas, né? Podem ser feitas. Eu tenho aqui uma multiplicação e tenho aqui uma adição. O que que eu resolvo primeiro? Obviamente que é a multiplicação. Então, 3 vezes 2, 6. 6 mais quem? Mais 5. 6 mais 5, 11. Então, vamos lá. E se por acaso eu substituir o x por menos 1? Então, vai ficar 3 vezes menos 1 mais 5. Multiplicação primeiro, não é isso? Mais vezes menos é menos. 3 vezes 1, 3. Então, ficou menos 3 mais 5. Menos 3 mais 5, você vai pensar, ó, devo 3, tenho 5. Se eu pagar os 3 que eu estou devendo, ainda fico com um saldo positivo. Ou seja, mais 2, resultado final. Agora, e se eu substituir o x por 1 sexto, 1 sobre 6? Então, vamos lá. Ó. Vai ficar 3 vezes 1 sobre 6 mais 5. Aqui embaixo, como não aparece valor nenhum, é porque é o número 1, ok? 3 vezes 1, 3. 1 vezes 6, 6. Então, ficou 3 sextos mais 5. 3 sextos mais 5. Aqui não aparece valor nenhum, aqui embaixo. Então, é 1. Ok? E aqui eu posso fazer como eu tenho uma soma de quê? De frações, eu posso utilizar aqui para resolver qualquer um dos 3 modos para resolver uma fração, tá bom? Quaisquer um dos 3 modos. E lembrando quais são esses 3 modos. Nós temos aquele que é você igualar os denominadores através do MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Você pode igualar os denominadores fazendo a multiplicação entre eles, ou você pode também utilizar o método da borboletinha, bom? Que você pode estar fazendo também. Nesse caso aqui, em especial, nós vamos utilizar o segundo modo que eu falei, que é o de igualar os denominadores. E aí você pode perguntar, professor, mas como assim igualar os denominadores? Olha aqui, ó. Aqui o denominador é 6, não é isso? Tem como fazer esse 1 virar um 6? Tem, não tem? É só você pegar e multiplicar 1 vezes 6. 1 vezes 6 é 6. Só que se você multiplica embaixo, você também tem que multiplicar em cima. Então vai ficar 3 sobre 6, sinal que está aqui, mais 5 vezes 6 é 30. E 1 vezes 6 é 6. Ok? O que acontece com os denominadores? Agora eles estão o quê? Iguais. Denominadores iguais, você conserva o denominador e soma os numeradores. Então vai ficar 33 sobre 6. 33 sobre 6, você pode simplificar, não é isso? Tanto 33 quanto 6 podem ser divididos por 3. 33 dividido por 3 é 11 e 6 dividido por 3 é 2. Por isso, resultado final, 11 sobre 2. Ok? Tranquilo? Então, 11, 2 e 11 sobre 2 são os valores numéricos da expressão algébrica 3x mais 5, quando x assume os valores 2, menos 1 e 1 sexto, respectivamente. Tranquilo? Agora, falando sobre as equações. Uma equação. Aqui eu tenho uma equação. Por que é uma equação mesmo? Porque há uma igualdade de valores. Então, 3x mais 5 igual. Por isso que é equação. Tem letra? Tem. Tem igualdade? Tem. Então, é a equação. 3x mais 5 igual a menos 10. Vamos resolver isso aqui? Professor, como que eu vou fazer para resolver? Da seguinte forma, ó. Você vai pensar assim, ó. Você vai pensar assim. O que tem x do lado esquerdo e o que não tem x do lado direito, ok? O que tem x do lado esquerdo e o que não tem x do lado direito. Então, se eu vou olhar o que tem x do lado esquerdo e o que não tem x do lado direito, vai ficar fácil para eu poder resolver a minha questão. Olha aqui, ó. Primeira coisa, aqui eu tenho o mais 5, ó. Que está do lado esquerdo. Ele não pode estar aqui, porque ele não tem letra. Ele tem que necessariamente estar do lado direito. Então, como que nós vamos fazer?
nós vamos simplesmente reescrevê-lo do lado direito. Só isso, professor? Só. Você vai reescrever do lado direito. Só que com cuidado. Você vai reescrevê-lo com o sinal trocado. Se ele tiver com sinal de menos, você o reescreve com sinal de mais. Se ele tiver com sinal de mais, você reescreve com sinal de menos, ok? Então vamos lá para você entender. Olha só. 3x é igual a menos 10, que já está do lado de cá. O mais 5 vem para cá, então menos 5. Aqui, ó. Olha que legal, menos 5, tá vendo? Então, nesse caso, teremos, ó, 3x é igual a menos 10 menos 5. Deve 10, deve 5, deve 15. Beleza? Então, nós temos 3x igual a menos 15. Aqui eu quero que você pense o seguinte, ó. Perceba que você não quer 3x. Você quer x sozinho. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o mesmo valor que está acompanhando x e vai reescrevê-lo embaixo. Ok? O mesmo valor que está acompanhando x, você reescreve abaixo do x. Igual ao valor que você tem lá. Olha só como é que vai ficar aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Aqui você tem 3x, não é isso? Então você passa um traço, escreve o 3 aqui embaixo. Ok? Então você vai passar um traço e vai escrever o 3 aqui embaixo, ó. Aí vai ficar, daqui do lado de cá também, você vai fazer a mesma coisa, ó. Vai escrever um 3 do lado de baixo. Mas por que, professor, esse 3 do lado de cá? Porque você escreveu do lado de cá, tá vendo? Então você escreve do outro lado também. Aí você pode simplificar o 3, vai ficar quem? Vai ficar o x sozinho, ok? X é igual menos 15 sobre 3. É igual tá aqui, menos 15 sobre 3. Aí você pode falar, professor, mas dá para simplificar esse valor, dá para dividir. Isso, como dá para dividir, você pode dividir, ok? Então, fazendo a divisão aí, como é que vai ficar? X é igual menos dividido por mais é menos. 15 dividido por 3 é 5. Então, esse é o resultado final. Olha só, a raiz ou solução da equação é da equação 3x mais 5 menos 10 é quanto? É menos 5. Ok? Então, achamos o valor aí que estávamos procurando, que é a nossa incógnita. E aqui também nós achamos o valor que estávamos procurando. Nesse caso é chamado de quê? De variável. Ok? Tranquilo? Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha aprendido os conceitos e eu aguardo você então em uma próxima aula nossa, ok? Mas antes, deixa eu deixar aqui, eu vou deixar, aliás, mas antes eu vou deixar, né? Vou deixar aqui as minhas redes sociais, caso você queira seguir. Vou te pedir que se você não deixou o seu like, encarecidamente, deixe o seu like para poder fortalecer o nosso canal. Se inscreva aqui também, ok? E nos vemos então em uma próxima aula, em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau e fui!